Salve, 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 galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte, galera. Hoje vamos falar de Mundial. Temos uma final definida. Vai ser entre o Flamengo e o Liverpool, tá? O Liverpool se classificou ontem. Um jogo suado, um jogo difícil. Foi tenso, né? Assim como foi o jogo do Flamengo. Do Flamengo foi um pouco menos tenso, é verdade. Mas o Liverpool também teve a sua pitada de dramaticidade, né? Eles saem na frente com muita facilidade, parecia que ia ser uma goleada daquelas, né? Mas aí o Monterrey empata o jogo, dificultaram demais, cara. Assim, eu acho que a gente tem que destacar a intensidade defensiva desse time do Monterrey. Eu vi, a gente vê alguns torcedores brincando na rede social, alguns falando que ainda bem que passou o Liverpool, né? Porque se passasse o Monterrey ia ser mais complicado. Um time muito dedicado, muito aplicado, mas do meio para o final do segundo tempo acabou a pilha, né? A intensidade é tão alta, o nível, a aplicação, né? A correria, a força física, é tudo tão alto que eles não aguentaram, né? Eles vão sentindo cansaço e o técnico foi mexendo, foi tirando alguns jogadores importantes que vinham pelo menos se destacando dentro da partida e ficou muito claro, né, o desgaste físico e em cima disso o Jürgen Klopp foi colocando seus principais jogadores e o Firmino, que entrou no final, ele acabou garantindo a vitória para o Liverpool. Tá? E foi curioso porque eu estava ouvindo no rádio e o narrador falou, cara, põe o Firmino que sai gol. E não deu outra, cara. Curiosamente, o Jürgen Klopp coloca o Firmino no final do jogo e nos acréscimos o Liverpool faz o gol da vitória. E sofreu, cara, sofreu. Que eu falei, fez 1-0, parecia que ia ser jogo fácil, o Monterrey numa bola, num lance meio despretensioso, um bate-rebate na área, eles acabam fazendo o gol do empate, e aí foi sofrimento, cara, foi pressão, foi uma partida em que o Alisson se destacou. Quando a gente coloca o Alisson como destaque, é sinal de que a defesa cometeu alguns erros, né? O Monterrey soube aproveitar muito bem das oportunidades dentro das suas limitações e dificultou muito a vida do Liverpool, tá? Muito em parte, obviamente, pela questão do Liverpool, do Jürgen Klopp ter colocado pouquíssimos jogadores titulares, se eu não me engano, foram apenas quatro, e com isso a qualidade naturalmente diminui, e o Monterrey fez a sua tarefa de dificultar e poderiam tranquilamente ter saído com a vitória dessa partida, assim como foi, né, o Al Hilal, que teve grandes chances aí de sair do primeiro tempo com um placar mais elástico. O Monterrey conseguiu empatar a partida e teve chances claríssimas de virar a partida, né? Eles não conseguiram. Eu destaquei aqui a atuação do Alisson, foi muito bem na partida, e aí o Klopp, vendo que as coisas não estavam acontecendo, que estavam difícil, ele, eu acho que até naturalmente percebendo a proximidade de uma prorrogação, percebendo o cansaço do time, dos jogadores do Monterrey, ele foi colocando as suas outras principais peças de ataque, e o destaque eu deixei aí para o Firmino, que fez o gol da vitória. E o Liverpool sai classificado e sai, digamos assim, de alma lavada, porque sofreu, cara, sofreu bastante, né? E algo que tem que ser comemorado de uma certa forma, porque eu acho que eles não esperavam essa dificuldade que eles encontravam, né? Até óbvio que eles estão pensando na Premier League, na liga inglesa, que eles não ganham título há muito tempo, mas muito tempo mesmo, mas é muito tempo mesmo. Por isso que ele poupou os jogadores nessa partida a princípio, tá? Eu acho que ele estudou o adversário, ele sabia que ia ser um time duro, que ia se aplicar defensivamente, e que com isso, quando você joga contra um time que se propõe a ser muito forte, muito sólido na defesa, você tem que considerar que vão rolar cartões amarelos e que um risco de lesão é possível, né? É um pouco mais alto de repente do que jogar contra o Flamengo. O Flamengo não é um time tão faltoso, é um time que busca o jogo, não é um time que para tanto o jogo. Então talvez para a final eu acredito que ele vai entrar com a sua força máxima. Se não entrar, mais uma vez, se ele entrar com esse pensamento de poupar os jogadores, o Flamengo eu acho que tem que
ser muito cirúrgico e vai ter que ser muito frio para entender esse início de jogo para sair com uma vantagem, porque se o Liverpool entra com o seu time titular, aí sim a vida vai ser mais difícil, mas se entrar com, eh, por exemplo, Firmino no banco, Mané no banco, de repente Salah no banco, porque ele jogou esse jogo inteiro, de repente aí é o momento do Flamengo olhar para esse cenário e entender que é uma condição ideal para sair na frente, porque aí sai na frente e quem tem que buscar o prejuízo é o time do Liverpool. E aí sim, acho que a chance de vitória, e até pelo, se entrar parecido aí com só 4 titulares, eu coloco até o Flamengo como favorito desse confronto. Eu acredito que o Klopp ele não vai fazer isso. Ele vai para a final e ele vai para vencer. Ele vai colocar seus principais jogadores, mas a gente nunca sabe, né? Eles estão com a cabeça, né, na liga inglesa, eles estão com a cabeça no campeonato inglês. Então, assim, às vezes eles pensam, não, deixa eu pôr no segundo tempo, vamos adotar uma postura semelhante, a gente segura o primeiro tempo e depois o segundo tempo a gente vê. Se ele fizer isso, é um cenário totalmente diferente. Ele, ele vai estudar o time do Flamengo, ele vai entender, ele vai tentar entender como ele pode jogar e de repente ele pode entender que a gente se propõe a defender primeiro, no segundo tempo a gente se propõe a atacar, ele pode fazer isso. Mas se ele fizer isso, é um alto risco, tá? Porque assim, o Flamengo nas últimas partidas, o início de jogo do Flamengo não foi bom. Foi o início de jogo mais lento. E aí, é o que eu falei, o Klopp pode ver isso e falar, não, eles vão começar mais lento, então a gente começa mais lento. E no segundo tempo os caras são muito fortes, a gente coloca a nossa força máxima. Ele pode entender que isso acontece, mas não é sempre assim, tá? O Flamengo, em várias partidas, lógico que já faz um tempinho, agora tá num ritmo mais controlado, né? Teve, te falei, passou por um descanso, é natural, né? Essa queda de ritmo ela é um pouco natural, mas já teve um jogo. Então, se o Flamengo começar no seu 100% e o Liverpool decidir que vai só se defender, é um jogo de alto risco e eu coloco sim o Flamengo como favorito para essa partida, tá? Então é, é, é sempre um mistério. A gente não sabe o que vai acontecer porque é um mistério esse time do Liverpool. O Flamengo a gente sabe como é que vai entrar para jogar. Agora o Liverpool é um mistério, né? Justamente por ter outras prioridades, né? Não estou falando que eles vão minimizar o Mundial, que vão deixar de lado, não é isso. Mas todo mundo sabe que a prioridade do Liverpool é a Premier League. Então, justamente por ter essa prioridade, a gente não sabe quem que vai, como é que o Klopp vai escalar esse time. Então fica difícil fazer uma projeção. Começa com força máxima e aí a gente tem dois times que vão buscar o ataque ou vai começar mais defensivo, né, com poupando mais os jogadores. Não sei, esse é um mistério que a gente vai ter que esperar para ver, mas fato é que a expectativa é sim de um grande jogo, né? A gente sempre espera isso, tanto que todo mundo torceu, pelo menos a, a grande, a grande maioria não, né? Mas pelo menos a galera que quer ver o bom futebol, acho que todo mundo torceu para que isso acontecesse, para que a gente conseguisse ver o campeão europeu contra o campeão sul-americano. Talvez hoje os dois times, pelo menos pensando em América, América do Sul, o Flamengo indiscutivelmente o melhor futebol da América do Sul, da América inteira, eu me arrisco a dizer. E da Europa, o Liverpool, o melhor futebol da Europa. Então vai ser muito interessante esse duelo, muita expectativa em torno disso, obviamente, e eu, assim, como projeção, né, eu vou deixar para minha expectativa para amanhã, tá? Mas mais uma vez, muita indefinição, principalmente pelo lado do Liverpool, e amanhã a gente debate mais, né, a prévia aí do jogo que vai ser no sábado, tá? O grande jogo da final que vai ser no sábado. Eu quero comentar agora sobre Sul-Americana. Eu deixei de comentar ontem, falei ontem só de Libertadores, que eu queria falar hoje de Sul-Americana. Eu não dou tanto destaque para Sul-Americana no podcast. Eu até peço desculpas, né, para quem acompanha. Tem vários times brasileiros que vão jogar Sul-Americana, então eu vou, à medida que a temporada vai avançando, eu vou tentar dar um destaque sim, como fiz esse ano, destaquei algumas partidas, eu vou tentar dar um destaque um pouco maior, tá? Teve o sorteio não só da Libertadores, quanto da Sul-Americana também, definições na Sul-Americana.
tá? O Vasco ainda não tem adversário definido, vai sair da Bolívia. O Atlético Mineiro pega o União de Santa Fé. E aqui eu vou falar a mesma coisa que eu falei ontem. Eu não conheço, eu não sei como é que está o momento dessas equipes, no restante da América do Sul. Então, para algumas equipes a gente consegue fazer uma projeção, para outras não. Esse União de Santa Fé que vai jogar contra o Atlético Mineiro, eu sinceramente não conheço, não sei como está o nível do futebol do União de Santa Fé, tá? O Bahia vai pegar o Nacional do Paraguai, tá? Nacional do Paraguai, não é do Uruguai. O Goiás pega o Sol de América, o Fluminense o União La Calera, tá? O Fortaleza sim, aí esse sim pegou uma parada difícil, na minha opinião, tá? Pega o Independiente, time extremamente tradicional na Argentina, o chamado Rei de Copas, o maior campeão da Libertadores. Então acho que eu não sei o momento que vive o Independente, mas pegar um time argentino, né, numa competição de mata-mata, competição sul-americana, torneio continental, é sempre muito difícil, cara. Os caras são, é o que eu falei, os caras gostam desse tipo de confronto, é o que eu sempre falo, né? Eles gostam muito desse tipo de confronto, eles tendem a provocar, né? E eles vendo que a provocação está fazendo efeito, eles jogam ainda mais tranquilos, né? Pelo fato de ter uma camisa pesada, eles jogam sem muita obrigação, pelo menos é natural que isso aconteça, né? Mas às vezes pelo momento, pela cobrança da torcida, às vezes pode bater, como acontece aqui no nosso país, tá? Às vezes tem um time super campeão, a torcida pressiona, os caras acabam sentindo a pressão. Isso pode acontecer, mas a princípio o Fortaleza, na minha opinião, pegou o adversário o mais chato que a gente pode dizer, tá? Então esses são os brasileiros na Sul-Americana, na Copa Sul-Americana. A gente obviamente vai torcer muito para que tenham sucesso, tá? Aliás, eu não destaquei, mas o Atlético Mineiro faz o jogo da volta em casa, então tem essa vantagem. O Goiás também e o Fortaleza também. Então pega um adversário complicado, né, tradicional, mas joga o primeiro jogo fora de casa e faz o segundo jogo, né, em casa, no Castelão. Então tem essa vantagem de certa forma. E vamos ver como se porta esse time do Fortaleza. Primeira vez que joga a Copa Sul-Americana, então é um time que está rodeado aí de uma certa expectativa pela estreia, pela campanha que fez o Rogério Ceni, que optou por ficar no Fortaleza. Então, vamos acompanhar e vamos torcer para os brasileiros, porque a gente quer ver sempre um brasileiro campeão, a gente quer sempre ver o futebol brasileiro prevalecer. Tá, só para finalizar, eu queria falar de Libertadores, porque ontem eu estava falando ali do, do grupo do São Paulo, que era um grupo complicado, mas já saiu sim, já tem o último, o último colocado da chave, né, o último classificado da chave, já saiu a equipe, né? Eu tinha falado só um número lá, uma letra, mas já tem a equipe que está no grupo do São Paulo, sim, tá? Deixa eu só procurar aqui o adversário que é. Não é um, não é um adversário extremamente tradicional, mas pelo que eu ouvi falar, é o Binacional, tá? Pelo que eu ouvi falar, é um time que joga numa altitude muito elevada. Então, o São Paulo tem um grupo extremamente complicado, tá? Tem o River, né, multicampeão, LDU de Quito também tem título, e esse Binacional, pelo que eu ouvi falar, é um time que joga numa altitude muito alta. Então, a vida do São Paulo realmente não é das mais fáceis, tá? A vida é realmente muito complicada, mas é uma coisa que eu queria destacar aqui é que a gente sempre fica colocando esses rótulos, né, de grupo da morte, que vai ter dificuldade aqui, que vai ter dificuldade aqui, que vai ter dificuldade ali. Tem o River que tem vários títulos, tem a LDU de Quito que também tem vários títulos, mas eu acho que o que a gente acaba sempre esquecendo é que o São Paulo também é um multicampeão de Libertadores, tá? Então, a gente obviamente tem as nossas preocupações, mas quem tem que temer o São Paulo são os adversários, né? A gente costuma, e isso eu acho um pouco errado,
a gente costuma colocar uma pressão desnecessária nos nossos clubes, né? O São Paulo é um clube extremamente tradicional na Libertadores, então não tem essa necessidade de, vai jogar contra o River Plate, vai jogar contra a LDU. A camisa do São Paulo na Libertadores é muito mais pesada que a LDU, né? Vamos ser bem sinceros, todo respeito à LDU, mas a camisa do São Paulo é muito mais pesada. Claro que tem a questão da altitude. A LDU de Quito, talvez, dos times que jogam em alta altitude, talvez seja o adversário mais complicado de se enfrentar, porque tem mais tradição, geralmente tem um time que tem mais qualidade, então tem essa preocupação, mas acho que a gente nunca pode esquecer que o São Paulo também é um título com uma camisa pesada no torneio continental, na Libertadores. Então a gente tende a fazer essa projeção, né, de criar esses fantasmas de estamos no grupo da morte. Vai ter que enfrentar o River, vai ter que. Eu acho que o que tem que colocar na cabeça, principalmente os jogadores do São Paulo e os torcedores do São Paulo, cara, a gente não teme ninguém. A gente tem vários títulos de Libertadores, né? A gente tem uma camisa pesada nesse torneio, né? Então não tem por que ter medo de quem tem que ter medo são os outros, né? Já, a nossa história já é riquíssima e a gente tem uma camisa muito pesada, quer dizer, né? Então a gente não tem por que ter medo. E eu acho que esse é o grande problema, né? A gente tende a colocar o medo em cima e esse fantasma acaba naturalmente influenciando no rendimento dos jogadores, que acabam sentindo a pressão. E esse fantasma não tem que existir de forma alguma. Esse fantasma tem que ser rechaçado, porque se é um clube que está estreando, tudo bem. Se é um clube que não tem nenhum título, aí tudo bem. Mas o São Paulo é um clube, uma camisa pesada, né? Então não é o São Paulo que tem que ter medo. Mas faz muito tempo que não ganha. Tudo bem, isso é natural, né? Que a pressão aconteça pelo jejum de títulos, mas ressalto, é uma camisa pesada. O que o São Paulo tem que ter em mente mais uma vez, é, é colocar na cabeça de que é um clube com uma camisa pesada na Libertadores. Né? É um clube que tem 3 títulos de Libertadores. Então, quem tem que ter medo do São Paulo são os outros, não é o São Paulo. O São Paulo pode eventualmente temer o River Plate, que tem mais títulos que o São Paulo. Mas fora isso, o São Paulo é favorito sim, é um time com uma história riquíssima, uma tradição muito grande, cara. Então, são os outros que tem que ter medo, para ser bem sincero. Só um, só um pensamento aqui, porque a gente tende a fazer isso, né? Vai jogar contra o Boca. Nossa, que medo, porque o Boca um adversário extremamente tradicional e que não sei o quê. E o São Paulo, que tem 3 títulos? Por que que ninguém leva isso em consideração na hora de avaliar? Estamos no grupo da morte. Realmente, é o grupo da morte, porque tem o, o, o River Plate, o São Paulo e a LDU, são 3 campeões de Libertadores, mas esse binacional aí. Então, o grupo da morte, na verdade, é pro binacional, né? Os caras que tem que ter medo de todo mundo, né? O São Paulo que tem que ter medo dos outros. Claro, questão da dificuldade, a gente fala da altitude e tudo mais, mas ressalto, eu acho que isso tem que ser usado, a história do São Paulo tem que ser usada para motivar os jogadores. Olha, a gente tem uma história fantástica nesse torneio e a gente está aqui para honrar essa história e sem pressão nenhuma, cara. Os outros é que joguem bola para superar a gente, porque a gente tem as nossas conquistas e a nossa camisa pesa muito mais que outras aí. Então só esse esse pensamento aí, né, essa filosofada em relação ao grupo D, o grupo chamado Grupo da Morte, né, em relação ao São Paulo, para que essa pressão não afete negativamente essa equipe do São Paulo, para que eles usem isso de uma forma positiva, tá? Acho que eu vou encerrando por aqui hoje, tá certo? Hoje um podcast bem curto, bem enxugado. Amanhã discutir um pouco mais e debater um pouco mais sobre a grande final do Mundial, a expectativa em torno disso, tá? É, Só para falar rapidamente, depois que o Liverpool se classificou, houve post aí do Liverpool nas redes sociais e vários torcedores flamenguistas aí já fazendo provocação. Cuidado, tá? Cuidado. É muito cedo para brincar com um time como o Liverpool ainda por cima, tá? Então, muito cedo, né? Vamos tentar manter os ânimos sob controle.
A brincadeira ela é natural e algumas delas são saudáveis, mas outras não. Isso pode motivar os jogadores do Liverpool de uma forma negativa para o Flamengo, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de brincadeira. Tá muito cedo ainda para brincar com esse tipo de coisa, tá? Só para deixar um parênteses aí, mas amanhã a gente debate mais sobre isso. Eu vou encerrando por aqui hoje. Deixo o meu convite a vocês, né? Quiser que eu debato, a gente discute mais sobre outros clubes, possíveis transações. Estou deixando um pouco o mercado de lado, mas quiser que volte aí a falar mais sobre isso, deixe o seu comentário. A gente dá uma estudada, a gente vê as últimas notícias e a gente volta amanhã para discutir um pouco mais sobre o assunto, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço e até amanhã.